Eu larguei às 7h10 em Macaé e deveria ter chegado aqui por volta de 9 horas da noite. Mas assim, quando eu estava chegando na minha empresa, onde eu trabalho, meu chefe estava saindo e viu eu saindo e ele voltou para me buscar. Me deixou aqui na esquina. Aleluia! E quando eu pensei que tinha chegado no amém, não cheguei. Mas eu peço que o Senhor use meus lábios hoje. Aleluia, Jesus. E que possa falar no meu coração para mim poder passar para vocês aquilo que Ele colocou para mim, né? E eu vou dividir com vocês. Aleluia. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo desoladamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. E direi para meu pai: Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz que esse jovem, ele se arrependeu de ter tomado uma escolha errada, mas só depois que ele veio passar as suas necessidades, depois que ele veio entender que ele tomou um caminho aonde ele agora se encontra sozinho. E a palavra do Senhor aqui no versículo 12 diz assim: Mas o moço disse ao pai. E quando ele pediu ao pai a herança, a parte dele, ele simplesmente, se fosse nos dias atuais, ele tinha afrontado o pai, ele tinha ofendido o pai, porque a herança a gente só pede quando morre, e o pai dele ele estava vivo, e era como ele falasse para o pai que queria ver o pai morto. Mas o pai sabia de uma coisa que ele não sabia. No versículo 13, a palavra diz assim, que ele vivia desoladamente. A palavra desoladamente quer dizer que é uma pessoa triste, uma pessoa vazia, como se fosse hoje uma pessoa em depressão. E o pai, agindo daquela forma, como ele estando em casa, ele não encontrava nada que o dava vida, que o fazia viver, o pai deu uma oportunidade a ele de saber que ele estava no lugar certo, mas ele precisava viver aquele momento, ele precisava dar valor à vida. Aleluia. Ao entender que quando chegou nas suas dificuldades, ele entendeu que o pai dele valorizava todos em sua casa. Assim como eu cheguei aqui há um mês atrás nessa igreja e eu me senti valorizado. Aleluia, Jesus. Então muitas das vezes você está dentro da casa e não consegue ouvir, não consegue entender
pai, ele está aqui para cuidar de você. Glória a Deus. Essa parábola, né, muitos conhecem, o filho pródigo. Mas vamos falar também do irmão mais velho. E quando você pede uma herança e você é o caçula, como diz a história, o mais velho era para ter repreendido o irmão mais novo. Ele era para ter tomado a dor dos pais. Mas como o irmão mais novo estava mal, a história também mostra que o irmão mais velho também estava mal. Mesmo servindo a Deus, mesmo trabalhando, mesmo sendo um obreiro, mesmo estando na casa, o irmão mais velho também estava mal. E no final da história, o irmão mais velho cobra o pai pelo tratamento que deu ao irmão mais novo que estava perdido. E no final da história, né, no versículo 32, a palavra de Deus diz assim: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e o achou-se. Aleluia. Muitas das vezes a gente está dentro da casa perdido e a gente vai numa parábola antes que Jesus conta sobre a dracma perdida. E esse é o irmão mais novo. Ele estava perdido, mas o irmão mais velho estava perdido dentro da casa. O irmão mais velho trabalhava, fazia tudo para agradar ao pai, mas assim mesmo faltava amor na vida dele. Assim como muitas vezes falta amor dentro de nós, né? Quando eu cheguei aqui, eu queria um abraço, eu queria um aperto de mão, e eu recebi esse carinho. Aleluia. Então, eu não consigo me ver como um filho pródigo, porque o filho pródigo ele só voltou para casa porque ele tinha necessidade. Ele não veio atrás do abençoador, ele não veio atrás daquele que pode mudar a vida dele. Porque mesmo eu botando uma sandália nos pés dele, botando uma veste nova, não mudaria o interior dele. O exterior da gente pode até parecer estar bem, a gente pode até mostrar um sorriso, mas a gente precisamos mostrar o que temos dentro. Meu Deus! Glória a Deus. A gente vai lá, né? Quando Jesus começa a contar sobre as 99 e o pastor foi atrás da perdida. E eu, quando estava estudando, eu fiquei pensando, quando uma pessoa se perde, ela fica desesperada. E aquele jovem, o irmão mais novo, quando ele se perdeu, ele já estava perdido dentro de casa, e o pai deu a oportunidade de se perder na rua, na vida. Assim são os irmãos quando se perdem lá fora, nas drogas, na prostituição. Muitas das vezes, aquele que você quer que lembra de você, que é o irmão mais velho, não lembra. Mas você tem um pai que está ali, ó, cuidando de você. Aleluia. Porque quando o filho pródigo voltou para casa, o pai já estava observando ele. Aleluia. E Deus é assim. Ele quer que nós entramos nesse lugar sabendo que Ele está nos olhando, que Ele está esperando uma mudança, uma atitude em nossas vidas. Se você ainda não se encontrou, se você ainda não se achou, Deus quer te achar hoje. Aleluia. Deus, Ele quer, sabe, que você venha colocar para fora o seu interior. Para de se esconder nas drogas, se esconder na prostituição, no adultério, na fornicação. Deus quer que você tire isso dentro de você, porque Ele não quer só te dar uma veste nova, nem uma sandália, nem um anel. Ele quer colocar seu nome no livro da vida. Glória a Deus. Ele quer te dar um lugar onde a dor, o sofrimento não entra.
Ele quer te chamar para a verdade, para a justiça. Meu Deus, aleluia! E eu quero que você lembre que o nosso Deus é perfeito. Glória a Deus. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe, muitas vezes, quando a gente está sentado nessa cadeira e está triste, sabe? E Ele quer nos completar. Ele quer cuidar da gente. E essa palavra diz que tudo aqui é nosso. Nós temos liberdade nesse lugar. É casa de oração. Deus tem chamado a gente para uma intimidade com Ele. Aleluia. Porque Glória a muitas Deus. vezes, como o filho mais velho, ele está na casa, mas não tem intimidade com o pai. Porque quando ele reclama com o pai, ele fala: você nunca matou nada, você nunca me deu nada, e eu sempre trabalhei para você. Mas Deus, Ele quer, sabe, o véu foi rasgado, a oportunidade foi dada na cruz do Calvário. Não há limite, não há diferença entre um obreiro e um membro, mas que possamos entrar nesse lugar e falar para o Senhor: não quero sair da mesma forma que tu. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu vejo a história dos, né, quando eu ouvi a primeira vez o filho pródigo, eu me identifiquei como eu era o filho pródigo. Mas quando eu li a história, eu vi que eu não entrei por essas portas atrás de um bom salário, atrás de uma boa comida, atrás de uma casa para morar. Eu entrei para me matar a minha velha criatura. Eu entrei nessa casa para me Aleluia. poder ter um novo nome. Eu entrei nessa casa para me poder conhecer o Senhor pessoalmente, ter intimidade com Ele. Né? Quando a gente chega em casa e vê nossos pais, é tão bom falar pai, mãe. Mas você imagina você chegar aqui e falar: ô papai, fala comigo. Lembra do meu marido que está no trabalho, lembra da minha esposa que está no trabalho, lembra do meu filho que está na escola, na faculdade. Não deixa que ele se perca, Senhor. Aleluia. Não deixa, Pai querido, que Verdade. ele esteja dentro da casa, ele esteja vazio. Que o Senhor, Pai, possa falar no seu coração, na sua mente. E que quando terminar o culto, ele possa sair com um sorriso no rosto. E as pessoas possam ver que ele tem um Pai. Aleluia. Porque os meus filhos, eu quero que eles tenham o meu caráter. E a gente precisa ter o caráter do Pai. Eu lembro quando eu me converti, meus amigos do mundo falavam: cara, tu só vive com um sorriso no rosto. Mas quando eles começavam a falar dos problemas dele, eu também falava dos meus. Ele falava: mas tu tá com um sorriso no rosto? Eu falei: porque eu estava na casa do meu pai. Aleluia. Glória a Deus. A dificuldade vai continuar, as indiferenças vão continuar, mas o amor do Pai é o mesmo para mim, para você. Aleluia. Seja homem ou seja mulher, o Pai ama da mesma forma. Glória a Deus. Eu amo esse Deus porque Ele não faz acepções de pessoas. Ele não é racista. Ele não tem diferença. Eu estava evangelizando uma pessoa e ela estava me dando muito trabalho e eu falei: Senhor, eu lavo minhas mãos, eu não aguento mais. E quando eu virei as costas para ir embora, aí Deus foi e falou para mim assim: qual foi o dia que eu desisti de você? Meu Deus. E eu voltei às lágrimas. E quando eu apertei o interfone, ela foi e falou: eu estava no banho, desculpa. E era um casal, né? 2 meninas. E eu evangelizando só uma, a outra, né? E no final da história, quem se converteu foi a outra, que eu nunca falei um ar de Jesus para ela.
Aleluia, Jesus. Então, se eu tivesse desistido dela naquele momento, eu muitas das vezes falo para minha esposa que a gente não pode desistir de ninguém, porque esse Deus é aquele pai que estava lá esperando o filho voltar. Aleluia, Jesus. É aquele pai que chamou o irmão mais velho para fazer parte da festa, para ele se alegrar. Porque muitas vezes, né, a alegria fala mais do que 1000 palavras. Às vezes você está tão triste e você recebe um abraço. Mas eu digo para vocês que a maior oportunidade, sabe, é de ser chamado filho, é de ser chamado filha. Nunca esqueça que vocês têm um pai, que nós temos um pai. Glória a Deus. Adão perdeu essa oportunidade de ser chamado filho, mas Jesus nos deu a oportunidade de chamar ele de pai novamente. Aleluia. E que nessa noite você possa, se você não tem dificuldade em chamar ele de pai, ele não tem dificuldade de te chamar de filho. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus, que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. E obrigado pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Meus irmãos, Deus está aqui. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Vou convidar a tia Polícia Melanie para louvar.